Agora 2h45 e olha, sobre a crise hídrica aqui na região e também sobre os novos anúncios de captação feitos hoje aqui em Campinas, a gente conversa agora com o Antônio Carlos Ufo, ele que é engenheiro e também professor de hidrologia e gestão de recursos hídricos da Unicamp. Professor, muito obrigada por nos atender, boa tarde, bem-vindo. Acho que o microfone do professor está mudo. Vamos. Estamos sem o áudio, né, do professor. O professor nos ouve. Boa tarde novamente. Sim. Agora sim. Boa Agora tarde, sim. Carla. Boa tarde, Marco. Boa tarde Boa tarde. aos ouvintes da CBN. Bom, professor, falando sobre a crise hídrica, começando com anúncios feitos, né, em Vinhedo já há algum tempo e agora mais recentemente também ontem em Arthur Nogueira, esses anúncios de rodízio, de racionamento, em alguns casos até de diminuição de pressão na rede, né, para que haja essa economia de água. É uma gestão eficiente, na sua opinião, diante desse cenário que a gente tem vivido aqui em Campinas, em toda a região, também de uma estiagem atípica, né, que começou mais cedo neste ano? Infelizmente, sim. A redução na rede, na verdade, é um controle de perdas, né? Porque nós temos, no Brasil, infelizmente, mais de 2 dígitos de perda, chegando a 40% em média, 37,8%. Isso na média dos municípios brasileiros. Algumas cidades mais, outras menos. Né? Tem cidade no Brasil que perde até 77% da água que coloca na rede. E realmente nós estamos no período mais seco, só que ele é do novo normal, que começou a partir de 2013, que deve demorar ou durar 20 a 30 anos. Então, nós estamos numa condição agora de chuvas menores do que nós observamos entre 76 e 2012. Agora nós vamos ter um período longo também, que esse é o efeito José, ou variações multidecadais do clima, e que vai impactar todos os sistemas de abastecimento que não contam com reservatório de regularização. Que nós vamos ter chuva no verão, só o verão, primavera, e um grande período seco, e se depender só dos volumes dos reservatórios subterrâneos, né, que seria aquela água que infiltra e demora muito para chegar no curso d'água, que mantém os níveis d'água dos recursos d'água, dos recursos dos rios, nós não teremos água suficiente para abastecer. Professor, mas é interessante ter um novo sistema de captação, mas eu acho que o senhor tocou num ponto que é o mais difícil, né? A questão de se poder arrumar o que se tem quebrado, o que se desperdiça dentro das cidades. Isso não seria uma solução até mais eficaz? Sim, uma vez que as perdas são muito elevadas. Por exemplo, Campinas, desde a última crise hídrica, ela dobrou a substituição de redes, né, aqui na nossa cidade, e que fez com que as taxas de perdas foram sendo reduzidas ao longo do tempo. Então, Campinas, da região, é uma das cidades que tem o menor índice de perdas físicas ou perdas reais do sistema de abastecimento. As outras cidades no entorno aqui de Campinas não têm essa taxa tão baixa como tem Campinas. Agora, professor, em Campinas, especificamente, o anúncio que foi feito hoje aí é da captação de água também do Jaguari, né? Hoje Campinas depende aí para 99% do abastecimento do rio Atibaia. Então, com essa alternativa que foi anunciada, a gente deve ter mais uma fonte aí de captação, mas isso vai levar um tempo ainda, né? O que foi anunciado é o cronograma aí para a obra, que tem prazo de conclusão para 2028. Até lá, nessa janela aí de 4 anos, com a previsão de estiagem mais longa, como o senhor trouxe para a gente, até 2030 aí, né? Como é que fica essa janela em que a gente depende hoje, basicamente, do rio Atibaia? A gente corre riscos sérios aqui em Campinas quando a gente fala aí de abastecimento de água? Sim, o que a gente observa nos dados pluviométricos, e que se reflete muito nos dados FLU, né, nas vazões dos rios, é uma periodicidade de mais ou menos 11 anos de uma crise hídrica. Nós tivemos em 2003, 11 anos depois, 2014, 2015, e se nós formos usar essa lógica, seria 2025, 2026, nós teríamos uma outra crise. Não sei se seria tão grande quanto foi de 2014, 2015, mas o que nós estamos vivenciando um ano antes, já se continuar, né, com a perspectiva da La Nina para o próximo semestre, significa atraso nas chuvas. Então, em vez de começarem as chuvas em outubro, elas viriam somente em dezembro, e aí você vai ter outras cidades da região com situação de emergência, né, no abastecimento pela falta de água. Devendo chover alguma coisa no verão,
e novamente entrar no período longo seco, né? Que seria mais de 6, 7 meses, se continuar a persistência a lanina no ano que vem. Então, eu vejo com preocupação que a crise hídrica ela se avizinha já no ano que vem. No final do ano que vem, a gente começa a sentir novos efeitos de uma crise hídrica. Professor Zulfo, e também tem um mau uso, né? Porque, por exemplo, a gente já ouviu falar de água de reuso, que ela serve muito para limpeza, por exemplo, mas não serve para consumo humano, né? Mas a gente ouve falar, mas tem muito pouco também. Então não tem água sendo desperdiçada também, água de qualidade, água potável sendo usada onde não deveria também? O reuso no Brasil, ele ainda tem restrição legal, né? Não é permitido um reuso direto. Nós fazemos um reuso indireto, né? Que é se coleta o efluente, o esgoto, é tratado, é lançado no curso d'água. Então, esse efluente ele vai ser misturado com a vazão do curso d'água e vai ser captado por um outro usuário. Então, esse é um uso indireto desse recurso. Bom, reuso direto não é posto. Agora, como você me falou, existem muitos usos de água potável para não nobres, né? Como, por exemplo, a lavagem de carro, de veículos, você usa uma água potável, lavada de calçadas também, né? De quintais com água tratada. Então, você poderia fazer por exemplo, aproveitamento de água de chuva que tem em casa, receber essa água, né? Armazenar e usar para rega de jardim e lavagem de automóvel. Só que essa solução só funciona quando chove, né? Então, no período chuvoso, que aí você não tem essa falta de água. Então, nós temos justamente, quando você tem uma demanda por essa água, é justamente quando você tem a falta dela que vem a da chuva, né? Você precisa regar quando não tem chuva. Se tiver chuva, você não precisa fazer a rega de jardins, né? Porque a própria chuva ela vai fazer esse papel. Quando está chovendo muito, sua calçada fica mais limpa também, a menos que caia muitas folhas de árvore, você tem que fazer essa limpeza. Agora, carro, um ar como está seco dessa maneira, e fazendo frio à noite com nevoeiros, né, com neblina, isso acaba sujando mais o carro e você precisa lavar mais com maior frequência. Então, se você diminuir um pouquinho essa frequência de lavagem, deixa o carro um pouquinho sujo, pelo menos economiza um pouco de água. E outros usos também, né? Diminuição de horário de banho, né? Que isso sempre vai ajudar a fechar a torneira quando estiver não estiver lavando, né? Exatamente enxaguando. Isso também na cozinha, né? Na pia. São pequenas economias que no final do dia, no final do mês, ele seria bastante significativo para a economia de água numa situação que nós estamos entrando agora. Agora, professora, a gente tem visto aí alguns municípios já implantando, né, o racionamento, o rodízio para consumo, como é o caso de Vinhedo e Arthur Nogueira, que citamos aqui mais cedo, mas tem outros municípios que enfrentam desafios piores, né? Por exemplo, quando a gente fala de Campinas, existe uma alternativa aí para a captação, que é o Rio Jaguari, quando esse novo sistema que foi anunciado hoje for implantado, vai levar um tempo ainda. Em Vinhedo também a gente teve aí a construção de uma nova represa, mas em Arthur Nogueira, por exemplo, a gente tem uma represa que abastece a cidade, que é a represa Cotrins. Ontem mesmo conversamos aqui com a administração municipal, que trouxe uma estimativa preocupante. Se não chover em 10 dias, vai faltar água, e aí não adianta essa economia, porque não vai dar conta da demanda da cidade. Nesses casos, né, para esses municípios que enfrentam desafios na fonte mesmo de abastecimento, quais são as alternativas aí para conseguir diminuir esse impacto nesse período? Olha, na nossa região, ela não é ideal para água subterrânea, né? Nós Sim. estamos sobre o cristalino, que seria a rocha. Então, na nossa região, se tiver furar um poço, pode ser que ele dê vazão zero. Então, seria uma das opções usar água subterrânea, mas teria que ter muita sorte em pegar a fratura ou uma região que tenha água, né? Que seja a parte aluvional, e que você consiga pegar água do lençol freático, né? Porque caso contrário, nós vamos ter bastante problema com abastecimento na cidade de Arthur Nogueira, justamente pela falta de reservação, né? E pelo que eu vi também na OPA, ela não tem muitos cursos d'água que tenham água suficiente para fazer esse abastecimento. Então, esse é um problema que a cidade vai enfrentar agora. Eu não sei quanto que é a perda de Arthur Nogueira, a perda na distribuição de água, mas eu acho que esse é um dos fatores que faz com que ela tenha problema hoje de abastecimento. Professor Zulfo, queria fazer mais uma pergunta. É lógico que eu estou falando de algo um pouco radical, tá? Eu não quero comparar situações, dizer aqui de uma
maior densidade populacional do Brasil, com certeza é região metropolitana de São Paulo, próxima a Campinas, tal. Não quero chegar no ponto lá de uma transposição como aconteceu no Nordeste, né? Como precisou transpor o Rio São Francisco para chegar a água onde nunca chegava. Mas pode-se pensar também em obras de se captar água de outros tipos de rios por causa, né, desse crescente consumo de maior estiagem. Será que a gente ainda pode chegar a esse ponto num dia? Bom, hoje o sistema Cantareira ele está acima de 65% e outros sistemas também fazendo uma média em torno de 66% de reserva no Alto Tietê. Então, eles estão numa situação confortável hoje. Mas, como eu disse, como é previsto a La Nina para o final do ano, toda vez que acontece a Nina, em geral, diminuem as chuvas na nossa região. Então, se houver uma recomposição dos volumes armazenados no próximo verão, que sejam pequenos, e continuar o plano de seca o ano que vem, nós vamos estar com esses volumes bem abaixo de 40, né? Em torno de 40, 30, o que vai fazer com que comece também a necessidade de um racionamento em São Paulo, na região metropolitana. E essa transposição de outros rios, São Paulo já faz, né? Tem uma bitransposição, que vem do Paraíba do Sul para do Cantareira para o Alto Tietê. Tem a reversão de água também, pegando água do São Lourenço, que vem de uma outra bacia mais ao sul. Então, já existe transposições em São Paulo, e o que Campinas está fazendo agora, pegando água do Jaguari, também é uma transposição de bacias. São bacias contíguas, mas está pegando água de uma bacia trazendo para a região consumidora aqui. Então, essa é uma prática que é feita, realizada no mundo inteiro. Isso vem desde os romanos, né, com a construção de aquedutos, trazendo águas de distâncias de mais de 120 quilômetros. Os romanos faziam isso com a tecnologia que eles tinham. Não tinham energia elétrica e conseguiam, né, trazer uma média de 700 litros por habitante dia na época, né, do seu auge lá com 7, 8 aquedutos. E agora nós fazemos o mesmo modelo, né, que os romanos faziam, só que hoje nós temos bombas e condutos forçados que facilita essa transposição. Antônio Carlos Ufo, engenheiro, professor de hidrologia e gestão de recursos hídricos da Unicamp, falando conosco sobre a crise hídrica vivida aqui na região. Professor, muito obrigada, viu, pela entrevista. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos então ao intervalo e repórter CBN.